Botafogo 0. E olha, Botafogo é bairro, tá? Botafogo é bairro, tá? Vence o Vasco. Olha, torcedor, que vitória importante dentro de São Januário. Vasco 1 a 0 e 1 a 0 hoje era goleado. O Vasco não estava enfrentando qualquer adversário. O Vasco enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro. Uma partida com muitas emoções e igual foi contra o Cuiabá. E olha, de forma muito igual. Sofrido o torcedor vascaíno. Foi sofrido, foi difícil. Gol no primeiro tempo, um segundo tempo de pressão para o Botafogo, mas o que importava hoje eram os 3 pontos. O que importava hoje dentro de São Januário era a vitória. E olha, essa torcida aqui, ó, essa torcida merece. Eu mereço, você merece, a gente merece. O torcedor vascaíno não pode passar mais por isso. O torcedor vascaíno não merece mais passar por isso. Mais um ano lutando para cair a Série B do Campeonato Brasileiro. São Januário não merece isso. Acabou isso e tem que acabar. Vasco hoje termina a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro longe da zona do rebaixamento. Independente do que acontecer agora na Vila Belmiro, se o Santos vencer, se o Santos perder, o Vasco hoje termina a rodada longe da zona do rebaixamento. O Vasco ultrapassou o Cruzeiro e vai terminar essa rodada acima do Cruzeiro. E olha, que não volte nunca mais, que hoje, dia acho que 5 ou 6 de novembro, seja a última vez que o Vasco tenha pisado nessa zona do rebaixamento. Que daqui pra frente, uma nova história comece. Porque, torcedor vascaíno, a festa que novamente foi vista em São Januário, a festa que novamente o torcedor vascaíno fez dentro de São Januário, é de um clube que merece mais, é de um torcedor que anseia por mais, é de um torcedor que precisa de mais e de mais. O vascaíno não merece mais isso. E na raça, na vontade, na catimba de um técnico argentino com um elenco cheio de sul-americanos, o Vasco conseguiu vencer o jogo. O limite, que a equipe do Botafogo é uma equipe mais qualificada. O Botafogo mandou em grande parte do primeiro tempo. Eu vou sentar aqui para ficar melhor. O Botafogo mandou em grande parte do primeiro tempo, se não todo o primeiro tempo foi do Botafogo, mas principalmente ali durante os 15 primeiros minutos o Botafogo foi superior. E o que eu acho sobre isso? Eu sei que muita gente vai reclamar, vai dizer que o Vasco não jogou, vai dizer que o Vasco deixou o Botafogo mandar dentro de São Januário, mas isso foi uma estratégia. Tenho certeza que isso foi pensado pelo Ramon. Vasco contra a Fortaleza, Vasco contra a Coritiba, Vasco contra São Paulo, Vasco contra a Internacional, todos os jogos em São Januário, o Vasco tentava impor o seu estilo de jogo. Qual era a estratégia do Ramon em todos os jogos dentro de São Januário? Nos primeiros 15 primeiros minutos, partir para cima do adversário e conquistar a vitória ali, fazer um gol, automaticamente o adversário iria se abrir e aí a partir dali fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Mas o Vasco hoje sabia que estava enfrentando um adversário psicologicamente mais fraco. Eu vinha falando isso com vocês, para quem acompanha o nosso canal. Hoje o Vasco tinha pressão por estar na zona, tinha pressão para vencer o Botafogo com a vitória sair da zona do rebaixamento. Mas a pressão do Botafogo em si era muito maior que a pressão do Vasco. O Botafogo vinha de uma vexatória virada dentro de casa, dentro do Newton Santos, e viu o vice-líder Palmeiras com o mesmo número de pontos, 39, e o vice-líder Bragantino com 1 ponto a menos. Uma diferença que já tinha sido de 15. Hoje não tem mais. Então o Botafogo entrou muito mais pressionado hoje do que o Vasco. E qual era a estratégia do Ramon? Deixa o Botafogo com a bola. Se o Vasco virasse o primeiro tempo, ou ficasse ali a partir dos 30 primeiros minutos, no 0 a 0 no placar, o Vasco iria uma hora ou outra achar uma bola e sair com a vitória. Essa era a estratégia. O que o Vasco jamais poderia fazer era se lançar nos primeiros 15 minutos, como aconteceu em todas as outras vezes em São Januário, tomar um gol e tentar virar contra uma equipe qualificada do Botafogo que não iria conseguir. Então o Vasco, de fato, segurou nos primeiros 15 minutos, deixou o Botafogo jogar, e ali numa escapada, com o Paulo Henrique, um golaço, uma superação de um jogador esquecido por Maurício Barbieri, de um jogador que está no elenco do Vasco desde o primeiro semestre, desde a primeira janela de transferências, e não foi utilizado em nenhum momento pelo Maurício Barbieri. Hoje, o Vasco tem um lateral, Paulo Henrique é muito limitado, mas temos um lateral
um lateral agudo, um lateral que aparece, um lateral que cai para dentro. E hoje, numa dessas jogadas ofensivas, a bola escapou, o Paulo Henrique vem numa bela jogada pelo lado direito do campo, corta para dentro e com a perna esquerda bate, sem chance para o Lucas Perry. O Vasco conseguiu segurar o placar e ficou nítido que no final da partida, o Ramon Dias, já sabendo que o Botafogo era uma equipe abalada emocionalmente, e agora abrindo um parênteses aqui, hoje, para quem esteve em São Januário, e acredito que para quem assistiu essa partida dentro de casa também, viu um Botafogo abaladíssimo. E olha o que eu tô falando aqui pra vocês, eu sei que é off Vasco, mas o Botafogo não conquista esse título do Campeonato Brasileiro. Pro torcedor botafoguense que está no estádio, que acompanhou o Botafogo, ou que assistiu na sua televisão, me desculpe, mas o Botafogo hoje é uma equipe que não tem emocional para ser campeão brasileiro. Botafogo mal estruturado, mal organizado, bagunçado, terminou o jogo não sabendo o que fazer com a bola, sem nenhuma jogada, e o Vasco, sabendo que estava enfrentando um adversário emocionalmente mais abalado, sabia que era só segurar a vitória, só segurar o resultado, colocou o Léo, tirou o Peck, colocou o Jair para fechar ainda mais o meio campo e conseguiu. O Vasco hoje conseguiu conquistar uma vitória importantíssima. Eu falei com vocês, o Vasco teria pela frente 3 decisões. Hoje a partida do Botafogo, domingo a partida contra o América Mineiro e depois o jogo contra o Cruzeiro dentro do Mineirão. Dessas 3, a primeira já foi a mais difícil para mim. Hoje o jogo contra o Botafogo é mais difícil do que o jogo que será domingo contra o América Mineiro, aqui dentro, ó, desse mesmo São Januário, que já está vazio. E a partida contra o Cruzeiro será mais tranquila do que esse jogo contra o Botafogo, na minha opinião. Um Cruzeiro muito pressionado que deve estar na zona. Então, dos 3 jogos, das 3 decisões, o Vasco já conseguiu vencer a primeira. E aí agora é descansar. O Vasco amanhã não treina, é folga. Voltará na quarta-feira, terá quarta, quinta, sexta, sábado. E domingo volta para São Januário, muito provavelmente esgotado, muito provavelmente num clima muito mais tranquilo, que o Vasco deve estar na partida contra o América dentro da zona, ou só dependendo de si na rodada para sair do Z4, e enfrentará o América dentro de casa para chegar aos 40 pontos. Domingo, a vitória é a obrigação. O Vasco domingo enfrentará um adversário que já está rebaixado. Se eu não me engano, o América é o lanterna do Campeonato Brasileiro, ou é o vice, não sei quem é, entre América e Coritiba, e tem a obrigação de vencer. O Vasco vencendo o América Mineiro no domingo vai a 40 pontos. O Vasco indo a 40 pontos, além do América, terá outros 5 jogos. A nota de corte hoje neste Campeonato Brasileiro está em 46, o que dizem agora os especialistas. Então o Vasco de 5 jogos precisará vencer 2. Ainda terá dentro de casa nesses 5 jogos Corinthians e Red Bull Bragantino dentro de São Januário. Então, torcedor vascaíno, hoje, o jogo mais difícil, o Vasco venceu. O jogo mais decisivo, o Vasco venceu. O Vasco fecha o caixão do Botafogo, na minha opinião, interrompe o título de Campeonato Brasileiro e agora é olhar para frente, é olhar para o restante da temporada, é olhar para as 6 decisões que restam. Mas domingo é um jogo importante, domingo é um jogo decisivo e é vencer o América Mineiro aqui, novamente, dentro do Caldeirão. Tô aqui, ó, para quem não conhece, aqui é a barreira do Vasco da Gama. Tô em frente à barreira. Aliás, tô dentro da social de São Januário, aqui é a social de São Januário. E essa torcida aqui, ó, eles, eu, você, nós merecemos muito. Barreira do Vasco. É isso. Vence o Vasco da Gama. Mais merecido do que nunca. E agora é descansar, é relaxar e focar no domingo. Porque domingo tem mais, domingo tem Vasco e América. E amanhã às 7 horas a gente está aqui no Acorda Vascão novamente para trazer uma análise mais calma, falar sobre a coletiva do Ramon Dias, que já está tendo aqui em São Januário, e comemorar essa vitória. Vamos comemorar, torcedor. Vasco sai do Z4 da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aqui é Vasco, vambora!